Quais são os melhores alimentos para uma pessoa que tem diabetes, para uma pessoa que tem a glicemia alta, glicose alta, hemoglobina glicada alta? Eu vou falar aqui genericamente de um modo geral. Pode ter aqui algumas pessoas que têm algumas características e o médico pode dizer, não é recomendável ou não. E mesmo que o seu médico diga isso, você pode assistir o vídeo, pesquisar, que você também pode encontrar outros médicos que vão dizer exatamente o contrário, tá bom? Vamos lá. Primeiro alimento que você precisa entender, antes de mais nada, muito prazer, meu nome é Wellington Filho, sou especialista em nutrição, eu ajudo as pessoas a entenderem as suas doenças, como diabetes, esteatose hepática, pressão alta, insônia e várias outras doenças. E ajudo essas pessoas a fazer isso da forma mais natural possível, se livrando de medicamentos e pílulas. E aqui você vai entender um pouco nesse vídeo quais são os melhores alimentos e por quê. Bom, basicamente você já entendeu nessa sequência de 7 vídeos, tem outros vídeos aqui que você pode assistir, que grande parte dos alimentos, especialmente os alimentos que contêm carboidratos, são péssimos alimentos para os diabéticos. O excesso de carboidrato para o diabético é uma questão péssima, né? Se alguém disser que carboidrato é bom para o diabético, olha, por favor, né? Até é melhor sair desse vídeo. Se você acha que carboidrato vai ser o melhor alimento para você, é melhor sair desse vídeo porque você está indo exatamente para onde o diabetes ama e gosta muito. A pessoa que tem diabetes, ela precisa entender que ela tem... É como se, tá bom? Eu falo assim para ficar mais interessante a nossa conversa, tá bom? E ficar fácil de você entender. O carboidrato, o diabético é como se ele fosse uma pessoa alérgica ao carboidrato. É isso mesmo. Se você entender e pensar assim, não, eu sou alérgica ao carboidrato, vai ser muito mais fácil para você. É como se fosse, tá? Uma pessoa que tem diabetes. Por quê? O carboidrato vira açúcar. O açúcar em excesso fez com que você, ao longo dos anos, produzisse muita insulina, diabetes tipo 2. E para o diabetes tipo 1 também, porque o diabetes tipo 1 vai gerar muita glicose no corpo, no final das contas, e vai precisar de muita insulina, mais insulina injetável. Quanto mais carboidrato, mais insulina essa pessoa vai precisar. Então, se você pensar que você é alérgico ao carboidrato, é basicamente isso. Então aqui eu já estou te dando uma dica. Os melhores alimentos são aqueles alimentos que não estimulam tanto, que não se convertem tanto em glicose, que não viram tanta glicose no seu corpo, que não são carboidratos em essência. Então, sim, estou falando que os melhores alimentos são aqueles que contêm pouco carboidrato, né, e se convertem menos em glicose e mais proteínas e gorduras. Gorduras boas. E aqui um velho mito. Para quem acha que a gordura das carnes é a mesma gordura que entope a artéria, é um ledo engano. Isso não existe. Não há uma relação mostrando claramente que a gordura que eu como dos alimentos vai ser a gordura que entope a artéria. São coisas completamente diferentes. Se você olhar o percentual de gordura que tem no nosso cérebro e outras questões, você vai entender claramente isso. Então eu estou falando que outros alimentos principais e os melhores alimentos são esses, que contêm menos carboidrato e que tenham o quê? Mais proteínas e mais gorduras, tá? Esses alimentos são os alimentos que você precisa focar. Que alimentos são esses? As carnes, o frango, o peixe, os ovos, né? E esses alimentos já contêm gordura. A gordura desses alimentos é a carne com esses alimentos. Então, eu preciso tirar a pele do frango para comer? Não. Tem gente que tira a pele do frango para comer na hora do almoço, né? Tira tal e acha que, enfim, eu sei, não é culpa dela. Foi instruída assim, né? Mas você está vendo esse vídeo. Depois que você viu esse vídeo, acabou, né? Não tem como desver mais. Então, tira lá a pele. No almoço, só salada e tal, zero gordura, não põe nem azeite porque fica com medo do azeite subir lá, alguma coisa na artéria, né? Termina de almoçar e aí vai comer o quê? Uma sobremesa, um pudim.
vai comer lá um pudim, vai comer lá alguma coisa que, enfim, sabe? Então a pessoa tem a preocupação na coisa errada, quando deveria, o foco é outra coisa, o foco é aqui, ó, carboidrato. É claro, tem carboidratos melhores que outros. Uma coisa é você comer um pão, que é um tipo de carboidrato. Outra coisa é você comer o carboidrato de uma verdura, por exemplo, né, que são esses carboidratos mais saudáveis, porque junto com ele tem várias outras coisas, vitaminas, minerais, é outro nível de carboidrato. Então, se você procura focar nesse tipo de carboidrato, porque os carboidratos feitos pela indústria, que é todos os farináceos, tudo que é feito de farinha, e você focar em carboidratos mais naturais, que é os originados das frutas, das verduras, legumes, ok. Mas se você está num processo de reversão, talvez mesmo esses você precisará reduzir. Não dá para você ficar comendo uma fruta toda hora. A fruta toda hora, ela tem frutose, no final das contas é açúcar. E fazer suco dessas frutas é pior ainda. É frutose, vai subir a sua glicose. Entenda isso. Então, se você está com diabetes e está querendo reverter, você precisa reduzir a quantidade de carboidratos que você ingere na sua refeição. Então, os melhores alimentos são esses. Então, se no seu prato tem um pouquinho ali de purê de batata, por exemplo, ou umas batatas cortadas e assadas ali no forno, regadas ali com azeite, ou a própria manteiga, temperada ali, né, minha mulher gosta muito, joga lá aquelas coisinhas, folhinhas, lindo, fica lindo, lindo, cheiroso, gostoso, aquela coisa toda. Os detalhes eu não sei. Então, se você come ali batata, mas ali, ó, do lado tem aquele frango assado, tem aquela carne assada, entendeu? E você dá preferência a essas proteínas e às vezes até uma saladinha, pouca salada ali, folhas, basicamente os crucíferos, né, os folhosos que a gente chama, vai ser uma refeição excelente para você e você vai medir. A carne sobe a glicemia? Pode subir a glicemia um pouco, mas você vê que vai ser muito diferente e o impacto ao longo do dia é bem menor. Se você come uma pratada de arroz, ó, é como se fosse uma flechada que vai lá no céu, né? Você come a pratada de arroz e vai lá no céu o açúcar no sangue. E é esses picos que é ruim. É nessa hora que a pessoa sente alguma coisa, a vista fica embaçada, já tem um problema grave. É nessa hora que a glicemia sobe nas alturas. Então, agora quando você come um prato consistente, que tem bastante carne, você fica satisfeito. Nada, é claro, de empanturrar com líquidos demais, né? Excesso de líquido. Toma ali a sua água. Aliás, uma dica aqui, hein? Água com gás é muito bom para você, tá? Pega uma aguinha com gás, se você está acostumado a tomar suco, refrigerante, essas coisas geladas, é só como dica. Você não precisa comprar água com gás se você não quiser, mas pode ser água gelada. E aí você joga ali um gelinho, você joga ali umas rodelas de limão, uma rodela de limão, espreme um limãozinho. Com aquela água bem geladinha, você vai gostar muito. Com gás é só para você tirar essa vontade, esse sanhaço de querer tomar alguma coisa que se parece com refrigerante. Se você fizer isso, vai ser muito bom para você. Água com gás, rodela de laranja ou limão e toma, você vai gostar muito. Então, essa relação desses melhores alimentos, eu estou falando da carne, eu estou falando dos ovos. Café da manhã, Wellington. Um omelete pode ser bom para você? Excelente. Omelete com frango, com carne desfiada? Pode. Ovo cozido? Pode. Sal? Pode colocar sal, tá? Entenda que o sal é outro mito, porque são vários outros vídeos que a gente vai ter que fazer aqui para você entender. O sal não é o vilão. Quando você come muito carboidrato, a sua insulina fica alta, o que acontece? O seu corpo retém líquido, muito líquido. Junto com o líquido fica o quê? Sal. Comeu carboidrato demais, você vai ser um cara que vai reter, uma pessoa que vai reter muito líquido, muito sal. E todos os alimentos que você comer que tem sal vai ficar ali aquele excesso de líquido, por isso que a pressão sobe. Mas o sal, ele é muito, muito importante. Eu vejo as pessoas se preocupando excessivamente com sal, mas com açúcar tá tranquilo, não tem problema, pode usar o açúcar, né? Mas não, o sal ele tem propriedades muito importantes para o nosso organismo. Então, quando você para de comer carboidrato, você vai perceber que você vai desinchar, né? E aí, esse sal dos alimentos não será o problema. Não é ele que vai travar os seus rins, não é ele que vai subir a sua pressão se você está seguindo, né, as outras dicas, está reduzindo o carboidrato, está reduzindo uma série de outras coisas. Entenda isso. E a gordura da carne, é claro que nada de excesso, você não vai pegar um copão de gordura, é aquela gordura que vem junto com a carne mesmo. Se comer, não
tem problema. Não será esse o responsável em fazer você, uma pessoa que teve uma vida desregrada durante 10, 15, 20, 30 anos, já está com diabetes, já está com tudo, aí no final das contas ela come lá um bife com gordura, come, aí tem alguma coisinha, vai dizer, foi a carne com a gordura que eu comi. Para com isso, você tem todo um histórico de talvez de doenças que você teve por conta desse excesso desses alimentos que se transformam em açúcar. E a pessoa se tornou diabética, tá? Eu estou falando isso muito sinceramente porque a gente lê muitos livros sobre isso, acompanha estudos científicos sobre isso para ajudar você a entender claramente como é possível reverter o diabetes. E aí, você, no seu café da manhã, continuando, você faz ali o seu omelete com café da manhã, no seu café da manhã, põe lá o seu sal, pode fritar na manteiga mesmo. E quem te disser que a margarina é melhor, a margarina, se você pegar uma margarina e abrir, colocar lá fora na sua casa, quero ver quem é que vai sentar lá. Nenhuma mosca senta na margarina. A manteiga não. A manteiga você vai ver que é um alimento mais natural. Todo mundo vai querer, quando eu falo todo mundo, são ali os mosquitos e tal, as moscas vão querer subir em cima e vão comer aquela manteiga inteira. Ela vai estragar rapidamente. A margarina não. Por que não estraga, hein? Por que será? Como é que é o impacto disso no nosso organismo, hein? Isso cabe um outro vídeo, mas eu só quero dizer para você isso. Use as gorduras naturais para fritar, cozinhar os seus ovos. Evite os óleos vegetais, tá? Porque eles são muito danosos para a saúde. Tem estudos aí robustos sobre esse assunto, tá? E foque mais em carnes, em frangos, carnes de um modo geral e com a gordura dessas carnes. Isso não será um problema para você. Não venha culpar a carne quando você for no churrasco e comer 5 pães lá, aqueles pães assadinhos no alho, né? E aí você come lá um pedacinho de picanha com a gordura e fala, foi a picanha com a gordura. Não, para com isso. São alimentos saudáveis que podem fazer a grande diferença. Recebi aqui até um sinal indicando que esse é o fim do nosso vídeo, mas é um lembrete para você compartilhar aqui o nosso canal e ajudar uma pessoa que precisa reverter o diabetes, ajudar uma pessoa que precisa baixar a glicose no sangue, reverter o diabetes, melhorar a hemoglobina glicada, a glicemia e ter mais saúde. Siga aqui os nossos canais aqui embaixo, tem uns links interessantes para você seguir e compartilhar e pode ser que tenha presentes para você. Até o nosso próximo vídeo.